Deus muito santa e sábia. 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como chuva serode, que rega a terra. Vamos ler mais uma vez? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Deus querido, nós pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua santa palavra. Nós somos falhos, somos pecadores, carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Meu Deus, fala conosco. Nós não saímos de nossos lares para ouvir o homem, mas nós estamos aqui hoje, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz. E, Senhor Deus, o meio pelo qual Tu colocaste para falar aos corações, Senhor Deus, o maior e melhor de todos é a Tua palavra. Fala conosco pelo poder da Tua santa palavra, para que ela possa, Senhor Deus, penetrar nos nossos corações e possa, Senhor Deus, trazer salvação, conversão, transformação, restauração. Precisamos ouvir a Tua voz, portanto, fala conosco. É a nossa súplica, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Sentado, meus irmãos. Eu ainda estou com os irmãos naquela parte do credo que fala a respeito do Criador dos céus e da terra. Ainda quero voltar a esse tema mais uma vez, hoje e mais uma segunda vez. Eu acredito que nós já vamos estar pregando só sobre essa parte do credo umas 4, 5 vezes, justamente para os irmãos verem quão rico é aquilo que o credo apostólico ecoa. Mas como nós fazemos, antes de qualquer coisa, lembrar os irmãos que possam abrir o seu inário suplementar, nada mais, nada menos que o credo apostólico, e juntos a uma só voz possamos recitar o credo para poder trazer à memória o que nós já meditamos e aquilo que ainda falta meditar. Vai suplementar 13, o credo apostólico, que nos diz o seguinte, todos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Portanto, nós estamos nessa parte dos céus e da terra. Já meditamos da primeira, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e agora continuamos no Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, agora que nós chegamos aqui nesse penúltimo sermão sobre este ponto do credo, Criador dos céus e da terra, nós precisamos ver algumas implicações doutrinárias e práticas no fato de crermos neste ponto. Deixa eu explicar melhor. O tema desse sermão o tema de hoje é um pouco longo, talvez você não vai lembrar no final, mas eu não tive outro para colocar senão esse. O título desse sermão é Resultados doutrinários e práticos em crer no Deus Criador dos céus e da terra. Esse é o tema. Resultados doutrinários e práticos em crer no Deus Criador dos céus e da terra. Então deixa eu explicar algumas coisas. Quando eu penso em resultado, eu já estou deixando bem claro que eu estou falando que é o ponto final
de um fato ou de algo. Que algo ou fato eu estou apresentando? O fato de crermos em um Deus, em um Deus, né? Criador dos céus e da terra. O fato de crermos nesse Deus nos leva a ter resultados ou implicações. O que seria uma implicação? Nesse contexto que eu uso, seria uma sequência lógica ou um fato que eu posso escapar. Algo que, se eu fazer tal coisa. Então é nesse sentido que eu uso a expressão implicações, tá certo? Então, há implicações, resultados doutrinários e práticos em crermos nesse Deus Criador dos céus e da terra. Doutrinários, irmãos, lembram o que significa a palavra doutrina? Que lembra? Já falei. Doutrina, ela é a expressão que nós usamos do latim, catequel, que daí vem a palavra catecismo, certo? A palavra doutrina, essa palavra que eu estou usando aqui, ela vem do grego, depois ela vai para o latim, né? Catequel, nós traduzimos para o português como catecismo. O que é que significa essa expressão? Doutrina significa ensinamento, ensino. Só que quando nós estamos falando de Bíblia, de Evangelho, nós estamos falando de que ensino? Ou de quem é o ensino do qual nós... Se os irmãos estão aqui 7 anos e não sabem, os irmãos precisam rever o que é que os irmãos estão estudando. O ensino de Jesus, que é a palavra. Não é o ensino da Silona. Nós estamos procurando aprender a guardar a doutrina de Jesus. O que é que diz em Atos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu pergunto aos irmãos, qual era a doutrina? Doutrina significa o quê? Ensinamento dos apóstolos. De Jesus, de Cristo. Por isso que nós não podemos ir além, nem a quem. Eu nem posso e nem posso ir além. Eu nem posso ir além da letra. Como algum grupo aí que fica pregando, dizendo, né, que tem que ir além da letra. Tem que ir atrás de uma tal de revelação. A revelação máxima da Bíblia se chama Jesus Cristo. Eu e você, meus irmãos, nós não precisamos de outra revelação. Nós precisamos de Jesus. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos por uma coisa. Eu tenho visto que há muitos cristãos, que há muitos crentes que estão sendo enganados, que estão sendo ludibriados, que estão sendo atraídos por um falso ensino, um ensino falso, um ensino mentiroso, um ensino herético, porque embora que usam a Bíblia, mas esse ensino não é de Jesus, porque alguém pode pegar a palavra de Deus, mas ensinar uma mentira. Os irmãos concordam comigo? Posso dar um exemplo? Quando o diabo tentou Jesus, ele usou a Bíblia, sim ou não? Sim. E ele conhecia os textos, não foi? Olha, tu está aqui do alto do templo, te joga daqui, porque lá no Salmo 91, diz que o Senhor mandará os seus anjos para que não tropece o teu pé em pedra. Qual é a lógica de Satanás? Ó Jesus, se o Senhor for tropeçar, a Bíblia, a palavra do teu pai, está dizendo que tu não vai nem tocar nela, não vai nem machucar o dedinho. Então, se esse Deus vai poder te livrar disso, te joga daqui, que ele vai ter poder também desta queda. Meus irmãos, qual foi a resposta máxima de Jesus? Eu acho incrível. No final de tudo, né, ele sempre vai respondendo com a palavra. Olha, mas a palavra, mas Deus, mas a lei também diz. Mas o final de tudo, que é quando o diabo tenta Jesus com o alimento, né? Fala essas pedras para que elas se transformem, certo? Em pães. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Irmãos, uma palavrinha para os irmãos aqui da igreja. Os irmãos entendem que nós temos que pregar. Isso aí, Eduardo. Pode falar alto, Eduardo. Nós temos que pregar o quê?
palavra dele. Você vai pegar ele, vai jogar ele bem longe, certo? Para ele encontre um dono. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós devemos então pregar a palavra de uma denominação? A palavra de um pastor? Doutrina. Doutrina significa o quê? Vê se os irmãos gravaram. Ensino de homens? Só de Deus. Cuidado, cuidado. Tem uma turma que vem com isso. Fico angustiado quando eu vejo, olha, tenho certeza que se eu fizesse isso, os irmãos iam adorar. Olha, irmãos, o Senhor revelou que aqui tem uma senhora. Essa irmã eu sei fazer, viu, irmãos? Veja, olha como é que faz. Tem uma senhora, e essa senhora está passando um problema grande dentro do seu lar, problema na família. Qualquer irmã aqui que está passando por um problema na família vai sair dizendo o quê? A palavra foi para mim. Se eu chegasse aqui e dizer, olha, o Senhor revelou que aqui entrou um homem, e esse homem ele chegou aqui, mas ele chegou preocupado, com problemas no trabalho dele, com problemas na vida profissional, mas Deus está falando para você que seja fiel, que Deus vai te abençoar. 3 varões, irmão José, Eduardo e o talvez, não todos, mas eu tenho certeza que pelo menos 2 aqui, ou 3, ou os 3, tem algum problema no trabalho. E se eu falasse um negócio desse, aquela palavra que o pastor falou foi para mim. Eu queria saber por que esse Deus dessa turma, que não é o meu Deus, que não é o meu, que o meu se revela aqui. Se revela aqui. Não revela o CPF, diz, olha, o irmão fulano está devendo na loja tal. O Senhor disse que o irmão cuida em pagar. Está atrasado, viu, irmão? 3 parcelas lá. E o Senhor disse que já foi o cobrador na sua porta. Não faz isso. Não faz isso. Meus irmãos, nós precisamos confiar em Deus e no Deus que se revela na palavra. Gaste tempo com este livro. Pastor, eu não sei ler. Gaste tempo ouvindo a pregação da palavra. Há muitos homens de Deus que estão pregando a palavra. Nós temos a preocupação de nossos sermões estarem na internet justamente para isso. Para que você possa de tempos em tempos voltar e ouvir a palavra novamente. Para que a gente possa sempre nos alimentar das palavras. E um termo que eu puro e simples. Puro e simples. O Evangelho puro e simples, ele vai nos revelar um Deus Criador. Criador dos céus e da terra. E esse Evangelho que revela esse Deus Criador dos céus e da terra, que faz com que eu venha crer nesse Deus, ele vai fazer no meu coração, ele vai transformar a minha vida, vai me direcionar para que eu possa ter algumas atitudes doutrinárias. Agora você está entendendo porque eu estou usando doutrina aqui, falei muito sobre doutrina. Ou seja, ele vai me levar a não crer em qualquer bobagem, mas crer numa doutrina pura, numa doutrina santa que é de Jesus. E ele também vai me levar a ter, levado por essa doutrina, a ter atitudes práticas no meu dia a dia. Porque o Evangelho também não é só daqui. O Evangelho também não é só de joelho. O Evangelho também é vida prática. Eu preciso viver o Evangelho. Eu não posso viver o Evangelho dentro dessas 4 paredes. Eu preciso viver o Evangelho fora. É difícil, irmãos. É difícil. Mas é aí onde está o X da questão. É nisso que é difícil que revela que nós temos muito a mudar. É nisto que é difícil que revela que eu preciso morrer. Morrer para o pecado, morrer para as minhas vontades, morrer para as minhas paixões. Há um louvor, se eu não me engano, louvor 85 do nosso cenário suplementar, nós nunca cantamos aqui, mas depois você vai lá. O nome desse louvor é Marcas. Leia a letra desse louvor. Se você tiver internet, vai lá. Marcas, Grupo Logos.
Ouça esse louvor. E aquilo que o pastor Paulo César escreveu naquela letra é o que nós precisamos entender. Nós, como cristãos, precisamos passar por esta vida aqui e deixar marcas do Evangelho. As pessoas precisam olhar em nós e ver a revelação. Eu volto a dizer, revelação não é essas coisinhas aí não, viu? Não, Deus fala muito não. É ver em nós a revelação. Em que sentido? Eu quero usar o termo revelação. A clareza nas minhas atitudes, no que eu falo, na forma que eu ajo, do Evangelho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando falamos, portanto, crer, eu quero que você entenda que o crer aqui, e não apenas em atitudes. Se perguntarmos às pessoas aí fora, você crê em Deus? Você crê que Deus criou os céus e a terra? Muitos vão dizer, creio. Até gente que acredita que o homem evoluiu do macaco. Tem uns que vão dizer, não, eu creio que foi Deus. Só que esse Deus precisou de bilhões e bilhões de anos para que o homem fosse evoluindo. Você está entendendo? Que não é qualquer crença. Nós estamos falando aqui no crer no Deus Criador dos céus e da terra, e que escolheu um veículo, a palavra, para revelar quem é a sua pessoa, o seu ser, o seu caráter. Nós precisamos ter isso em mente. E quem crê nesse Deus, verdadeiramente, vai ter atitudes de quem crê, de quem é servo. Eu creio nesse Deus. Esses dias eu vi um negócio que eu fiquei daquele jeito. Tem que tomar remédio de pressão para a pressão baixar. Ontem a turma dizia aí fora, ó, isso aqui não pode que é pecado. Aí hoje pode. E eu fico me pensando comigo, como Deus dessa turma muda. Como Deus dessa turma ele é volátil, ele muda. Ontem não pode, mas agora pode. Nós não somos assim, porque nós ficamos com o que a palavra diz. Por isso nós sempre perguntamos, o que a palavra do nosso Deus diz? O que ela diz, pode passar anos, pode passar meses, pode passar o tempo que for. A palavra de Deus é bem clara, céus e terra passarão, poderão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. O Deus que se revela na palavra, esse que é o Criador, ele papel é ficar com o que ele disse e cumprir. Vai ser difícil? Vai, porque muitas vezes eu quero fazer a minha vontade, mas eu preciso lembrar o que Jesus disse, não seja feita, Pai, a minha vontade, mas a tua. Se Jesus é Deus, é o Filho de Deus, ele fez a vontade do Pai, qual deve ser minha atitude perante o meu Salvador? Fazer a vontade desse Deus Pai. Meus irmãos, então eu quero trazer algumas implicações, alguns resultados, alguns pontos daqueles que dizem crer nesse Deus Criador dos céus e da terra. Primeiro, conhecer a Deus significa, entre outras coisas, conhecer a sua criação. E eu tomo como base o texto que nós lemos. Conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui essa noite, você tem prosseguido em conhecer ao Senhor? Deus tem sido a sua fonte principal, no sentido que dedicar-se em buscar a Ele, em conhecer a Ele. Ou hoje vocês encontram-se buscando e conhecendo outras coisas e não o Deus, Criador dos céus e da terra. Talvez hoje nós passamos muito tempo sobre o que está na moda. Se você perguntar a certos irmãos, irmão, conta aí as últimas fofocas dos artistas. Tem irmão, tem irmã que sabe de tudo. Aí eu fico preocupado, fico pensando, meu Deus, será que essa irmã está ouvindo louvores em casa, está lendo a Bíblia, ou ela está gastando muito tempo sabendo o que é? Porque se eu sei da vida de Michel Teló, só pode ser uma coisa, eu sou fã do Michel Teló, porque se eu não sou fã desse cara, não sei nem com ele é casado, quantos filhos. Mas tem gente que sabe. Tem gente que conhece mais as coisas deste mundo do que a Deus. Tem gente, se você perguntar, eu não digo isso que eu já vi crente, se você perguntar das últimas bebidas que foram lançadas no mercado,
Olha, qual foi a última bebida aí que foi lançada? Tem crente que sabe, e ainda diz, olha, o sabor dela é desse jeito. Eu fico pensando, o sabor é porque ele bebeu. Agora se você pergunta, irmão, olha por favor na sua Bíblia, Sofonias, ele não sabe. É no Antigo ou no Novo? Você está entendendo? Prossigamos em conhecer a Deus. E conhecer esse Deus faz com que possamos conhecer a criação. E aqui eu chamo sua atenção para uma coisa. Os nossos jovens, eu estava conversando essa semana com um grupo de professores, conversando isso sexta-feira. Já vamos sentados na hora do intervalo, e a gente estava falando sobre os nossos jovens, os jovens cristãos que estão indo para a universidade. E nós ficamos ali conversando, dizendo o seguinte: uma boa parte dos jovens cristãos que foram criados na igreja, ou que tiveram parte da sua infância e adolescência na igreja, quando chegam na universidade se desviam. Tem jovens que estão virando maconheiro, está se prostituindo, outros virando homossexuais, outras lésbicas, e disso a pior. E eram gente, filho de pais crentes, até de pastores, gente que foi criada na igreja. Outros que, quando chegam na universidade, viram ateus. E uma coisa que eu falei e dei como exemplo naquela conversa é o seguinte: é porque nós não temos preparado nossos jovens para a vida aí fora. Nós temos preparado nossos jovens para viver aqui nessas quatro paredes. Nós temos que prepará-los a entender que quando eles chegarem aí fora, isso já começa desde o ensino médio, eles precisam ser diferentes. Eles não podem ser iguais. Eu volto a dizer, irmãos, nós temos que estar preocupados quando as pessoas olham para nós e nos agem iguais. Semana passou, chegou uma mulher no meu trabalho e disse assim: eu estava sentado no canto lá no refeitório, almoçando. Aí chega uma mulher e fala para mim: olha, você é uma pessoa tão separada, mas ela falou com tom de ironia. Eu sou tão separadinho dos outros e não sei o quê. Aí os irmãos sabem que eu sou uma pessoa que eu não fico calado. Eu respondi logo para ela o seguinte: minha senhora, eu não sou separado. Eu simplesmente aprendi uma coisa: quem fala muito, erra muito. Quem fala pouco, erra pouco. Eu tenho uma postura como ser humano e, acima de tudo, como cristão. Então, para que eu não venha a ser criticado, para que eu não venha a ser atingido por maus comentários, eu prefiro ficar aqui no meu canto. Tá bom, minha senhora? Almoça aí que eu almoço aqui. Porque eu não quero que aconteça comigo que eu vejo lá dos outros. Fulano ele é crente, mas olha que gatice aqui. Olha, fulano, eu fiquei até admirado esses dias. Olha, você sabia que fulana estava conversando, aí falando de Jesus para uma colega de trabalho, ela chegou e disse assim: olha, fulano é crente. Aí eu disse: crente? Ela é crente e tal, né? Ah, não parece não é verdade? Eu disse: é verdade, eu nem sabia que ela, eu estou sabendo agora. Porque as conversas que eu escuto dela, não, mas eu acho que ela não é muito crente não, ela deve só ir para a igreja. Você está me entendendo? Uma das formas de nós conhecermos o nosso Deus é querer conhecer a criação. Há muitos de nós que ficamos calados porque não procuramos conhecer o criacionismo. O homem veio do macaco, só na escola, ou o mundo evoluiu. Eu pergunto aos nossos jovens, nossos adolescentes: olha, qual é a resposta que você tem para o seu professor? Se eu perguntasse aqui aos nossos jovens, eles diriam: nenhuma, pastor. Nenhuma por quê? É falta de tempo de pesquisar? Que se você for na internet, você vai encontrar muita gente boa. Eu sempre falo aqui para vocês, por exemplo, do professor, presbítero, doutor Adalto Lourenço, cientista, cristão, e que escreveu vários livros e tem várias palestras mostrando através que quem criou o mundo foi Deus. Só que se você pergunta aos nossos jovens, eu tenho certeza que boa parte vai estar gastando tempo com internet, com coisas que não frutificam. Nem estou dizendo que é coisa que vai levar para os infernos, não, você está entendendo? Mas é coisa que não. Eu vou estar sentado na TV, assistir aqui. Aqui agora, pelo amor de Deus, dá para Juliana: meu Jesus, eu sentei um pouquinho para assistir a TV e aqui a pouco vem a notícia. Não, novo programa.
não sei o que de culinária, disputa entre chefes. Aí eu fico olhando, como é que alguém senta na frente da TV para ficar assistindo Masterchef, não sei o que de cozinha, chefes mirins e não sei o que? Meu irmão, me desculpe, que perda de tempo. Quer aprender a cozinhar, meu irmão? Vai pegar as panelas de casa, as comidas que tem e faz os testes, irmão. Aí fica, não está entendendo o que quer dizer? A pessoa fica perdendo tempo com essas coisas. Essas coisas, irmão. Meu irmão, Jesus vai voltar, irmão. Nós temos que entender que nós vamos gastar tempo com o nosso Deus. Porque corremos o risco de, quando Jesus voltar, a gente olhar para nós, ficarmos e dizer assim: é verdade. Quem dera que eu tivesse gastado mais tempo em cuidar da minha vida espiritual. Eu cuidei tanto de outras coisas, esqueci tanto da minha vida espiritual. Agora Jesus voltou e eu fiquei. Nós vamos conhecer. Gaste tempo procurando conhecer a ciência. Mas entenda que ao conhecer a ciência, há uma ciência que diz que houve alguém que criou. Nós entendemos que aquele que criou é o nosso Deus. Interessante que Osés ele fala isso. Ele descerá sobre nós como a chuva. Ele faz uma analogia seguinte: olha, como é certo a chuva, eu pergunto aos irmãos, todo ano a gente não sabe que vai ter o inverno. Pode ter pouca chuva ou pode ter muita chuva, mas vai ter. Osés diz o seguinte: assim como o inverno é certo, a chuva vai descer, a vinda de Jesus é certa. Eu acho interessante porque Osés está mostrando o seguinte: se eu procurar conhecer a criação, eu vou conseguir enxergar o meu Deus na criação. Eu não sei se você sabia, não vou explicar aqui não, mas há muita coisa na criação, há muita coisa nas plantas, em nós, nos animais, no universo, que trabalha em 3. Esse número 3 vai ser constante em várias coisas na criação. E é interessante porque o nosso Deus, ele é um só, mas ele também é 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Se você estudar isso, você vai ver. Agora o que falta muitas vezes é conhecer e prosseguir em conhecer. Segundo, se queremos conhecer a Deus, devemos deixar que Ele mesmo nos fale através da sua palavra. Nós precisamos, meus irmãos, gastar tempo com a palavra. Eu quero aqui citar 2 textos, meus irmãos, para que possamos entender melhor. Vamos lá. Primeiro texto, antes de eu poder comentar sobre isso, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 39. João 5,39 nos diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas, e são elas mesmas que testificam de mim. Qual é a ordem de Jesus? Examinar. Quando o teu médico passa um bocado de exame, ele quer examinar. Vocês concordam comigo? Aí para isso ele vai passar 10, 15 cirurgia. Você tem que fazer um bocado de exame, né? Antes da cirurgia, para ver se o coração está boa, se não está com diabetes, se organizar direitinho para que quando for para a mesa cirúrgica, você possa voltar, né? Você não ficar lá. Se na saúde examina, ele procura saber direitinho o que é que você tem, o cristão deve fazer o mesmo, só que em relação à palavra. Nós devemos gastar tempo com este livro. Irmão e irmã, eu faço uma pergunta a vocês: quanto tempo os irmãos têm gastado com este livro? Quanto tempo os irmãos têm com a TV, com a internet, com conversas que não convêm? Volto e pergunto: quanto tempo os irmãos têm gastado com a palavra de Deus? Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque Paulo em Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não é fé na fé, não é fé em milagres, é a fé da salvação, a fé nesse Deus Criador, a fé em Jesus. E essa fé em Jesus só nasce, meus irmãos, em ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, no dia que vocês decidiram receber Jesus como Salvador,
Foi fruto do quê? Que aquele desejo nasceu no seu coração? Foi porque você achou a música bonita? Não, foi porque você ouviu a palavra. E teve um dia que a palavra atingiu o seu coração de tal forma que nasceu em Jesus. Naquele dia você não se segurou. Naquele dia você disse: eu preciso entregar minha vida para Jesus. Se nesse dia Deus fez essa transformação no seu interior, por que você não prossegue conhecê-lo? Talvez hoje você está longe de Deus. Talvez você está afastado de Deus, e o fruto desse afastamento não é Deus, é você. Você tem se afastado da palavra de Deus. Quem quer conhecer a Deus, quem diz que ama a Deus, conhece essa palavra, conhece as Escrituras. Eu quero citar mais um texto aqui, dos irmãos, que é na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, onde a palavra diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Para que eu possa participar do dia eterno, eu preciso fazer o quê? Crescer. Mas crescer em quê? Graça e conhecimento. Meus irmãos, como eu vou conhecer a graça e conhecimento? Pela palavra de Deus. É a palavra que nos transmite a graça. É a palavra que nos transmite o conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer mais a palavra. Meus queridos irmãos, terceiro, Deus, Ele é o único que pode criar do nada todas as coisas e também nos recriar em Cristo Jesus, restauramos a sua imagem. Eu preciso lembrar você que a palavra lá no Gênesis o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criar ali é criou do nada, o ex nihilo. Deus tem a capacidade de criar do nada. Ele criou-nos, criou tudo que existe do nada. Tudo para nós criarmos. Se eu quiser fazer uma vacina para curar uma doença, eu vou ter que ter a substância, que eu vou ter que manipular em laboratório para que eu tenha o meu resultado, que é a vacina. Tudo que o homem faz, ele precisa da matéria. Deus não precisa da matéria. Ele criou do nada. Ele criou pelo poder da sua palavra. Vamos ler esse texto. Nos diz que ele fez, e ele tem a capacidade de, dessa criação, pegar o homem e recriá-lo. Por que recriá-lo? Porque o homem sem Deus, ele está o quê? Os irmãos lembram o que é que Paulo nos diz? Morto em delitos e pecados. O homem não tem força, o homem não consegue sozinho chegar a Deus. É Deus que vem ao homem, é Deus que vem ao nosso encontro. Foi Deus, meu irmão, minha irmã, que foi ao seu encontro. E Ele, pelo poder da sua palavra, e por isso Armínio dizia, né? Nós temos que pegar a palavra, porque Armínio dizia, porque Paulo diz que a fé veio pela palavra de Deus. Se eu não prego a palavra, como os mortos virão a Cristo, se não ouvirem a palavra? Porque só a palavra pode nascer no coração dessas pessoas, a fé pela salvação em Cristo Jesus. Meus queridos, quando então a palavra chega para nós, nos atinge, Deus em Cristo tem o poder de restaurar, e Ele tem o poder de recriar, o poder de pegar mortos e transformar em vivos. Vivos em quem? Em Cristo Jesus. Por isso Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, eu a vivo pela fé. Eu não a vivo mais como antes, como morto em delitos e pecados. Não sou mais aquele vale de ossos secos lá de Ezequiel, mas eu sou agora o posterior. Quando o Senhor diz a Ezequiel: profetiza, houve alguém que profetizou. E o profetizou, viu, irmão? Não é aquele negócio, eu profetizo na sua vida uma bênção. Tem muito pregador falando isso. O profetizar aqui houve um dia que alguém pregou a palavra. Porque, meus irmãos, eu preciso relembrar os irmãos, a palavra é tudo. A palavra salva, a palavra batiza, a palavra dá graça, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra restaura. A palavra é tudo. Nós precisamos da palavra. E, meus irmãos, quando essa palavra atinge o homem, Deus recria-nos.
E agora nós nascemos de novo. Não foi isso que ele falou para Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Em resumo, nascer da palavra. Nascer da palavra de Deus. O Senhor, quando criou o homem, Ele fez o homem à sua semelhança. Quando o homem pecou, a imagem e semelhança foi, não vou usar o termo rasgada, mas ela foi danificada. O homem aí fora, ele não é mais a imagem e semelhança de Deus. Ele é alguém que está em pecado. Ele é alguém que está totalmente longe de Deus, que é a blasfema de Deus. Mas quando alguém é resgatado deste mundo, aí Deus recria-o de novo, a sua imagem e semelhança. Por quê? Porque agora nós vamos entender que nós temos que caminhar segundo a palavra, segundo a vontade de Deus. Eu agora, portanto, eu quero parecer mais com quem? Com Deus, do que com o mundo e as coisas deste mundo. Quarto ponto, meus irmãos. Deus, quarta implicação. Aquele que crê no Deus Criador, portanto, entende o seguinte: que Deus realiza todas as suas obras com sabedoria e majestade. Eu pergunto aos irmãos, nosso Deus é um Deus sábio? Não é, irmãos? Amém? O nosso Deus, Ele é um Deus que é cheio de majestade e glória? Esse Deus, Ele nos diz o seguinte, lá em Efésios capítulo 2, o verso 10. Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para suas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Por que Deus preparou de antemão? Ele prepara porque Ele é sábio, porque Ele é majestoso, e Ele faz aquilo conforme Ele apraz no seu íntimo conselho, segundo a sua íntima vontade. Mas Ele faz isso em Cristo Jesus. O homem agora que foi salvo por Cristo, ele tem que andar pelas boas obras para ser salvo? Não, porque ele foi salvo. Se um dia você foi salvo, você tem que andar na prática de boas obras. Meus irmãos, nós temos que tirar de nós toda a amargura. Nós temos que tirar de nós todo o ódio. Meu irmão, se você odeia alguém, perdoe. Se alguém te fez mal, perdoa. Eu sei que é difícil, mas meu irmão, te liberta disso. Porque essa mágoa que você guarda no teu coração, para onde você for, você vai levar essa pessoa. Sabia disso? Eu tenho raiva de fulano. Aí você vai comer, viajou, aí vai lá no restaurante, aí você vai comer e você lembrou de fulano. Fulano não está nem ali, mas você levou ele com você. Liberta disso, meu irmão, perdoa. Entrega nas mãos de Deus, não guarde mágoa não, tem uma nova vida. Pega o seu passado e joga para trás. Mas alguém pode olhar para mim e dizer hoje, pastor, mas eu tenho andado hoje, mesmo na igreja, com muitas coisas erradas. Eu tenho feito bastante coisa errada. Pastor, eu tenho pecado, eu tenho falhado contra Deus. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é um Deus que pode te recriar. O nosso Deus é um Deus que pode te renovar. O nosso Deus é um Deus que pode restaurar a sua vida. Pegue tudo aquilo que você tem feito errado. Coloque aos pés de Jesus, confesse, peça perdão, abandone e deixe, e ouça de Jesus essa noite: vá, meu servo, vá, minha serva, e não peque mais, guarde a minha palavra, ande por meio da minha palavra, e assim você será mais que vencedor. A semelhança de podemos ser semelhança do diabo, nós não podemos ser a semelhança deste mundo. Eu volto a dizer aos irmãos, nós temos que ser servos. E eu estou preocupado, eu estou angustiado, porque quando eu olho para a igreja brasileira, eu não consigo enxergar isso. Eu vejo crentes, eu vejo pessoas que se dizem servas de Deus, mais parecidas com o mundo do que com Cristo. E eu fico imaginando, meu Deus, esse é o céu? Porque será que o céu será essas pessoas que irão? Essas pessoas que parecem mais com o mundo? Ou seja, o céu vai ter um mundo? Ou vai ter pessoas salvas, que tiveram vidas transformadas? Nós precisamos nos consertar, irmãos, e não podemos deixar para amanhã, tem que ser para agora, para hoje, porque Jesus voltará. Esse Deus Criador que um dia disse, faça-se isso, tudo fez, pela sua boca, Ele também prometeu que o seu filho vai voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, o próprio filho disse que nem ele sabe, mas o Pai, o Deus Criador sabe, e um dia Ele dirá para o seu filho: meu filho, vai buscar os meus amados.
Aí a trombeta vai tocar. Quem não estiver preparado, meu irmão, tchau, tchau. Nós temos que estar atentos. A palavra diz, né? Como alguém, como um pai de família, está atento. Porque ele não sabe o dia. Aí ele já ia só se preparar no momento. Mas como ele não sabe, ele tem que estar alerta, vigiando. Quinta implicação e última. De que maneira, aqui são algumas perguntas. De que maneira você tem olhado a criação? Esse Deus que criou essas plantinhas aí. Esse Deus que criou os animais, para a gente ver. Esse Deus que criou o oxigênio. Esse Deus que criou o universo. Esse Deus que colocou, né, que eu posso usar esse termo como tem o louvor que diz, né? Esse Deus que soprou aí dentro de você esse ar que você está usando para respirar. É o Deus que quer ser o seu Deus. É o Deus que quer ser o seu Pai. É o Deus Todo-Poderoso que quer te abençoar. Como você tem olhado para a criação desse Deus? Você tem cuidado da sua saúde? Porque Deus também quer que cuidemos do nosso corpo. Porque o nosso corpo foi criado por quem? Por Deus. Se eu sei que eu estou doente e eu continuo fazendo a coisa errada, será que eu estou agradando a Deus nisso aí? Não. Eu tenho que também cuidar da minha saúde. Porque Deus também quer que a gente cuide do corpo. Porque o nosso corpo é templo de quem, os irmãos lembram? Do Espírito Santo de Deus. Você já parou para pensar que todos nós, homens e mulheres, animais, plantas, insetos, tem aquela luz só que quando você chegar em casa agora, você apagou a luz, eu não sei se você dorme de luz apagada, eu gosto muito de luz apagada. Aí você vai lá dormir, ela começa no seu ouvido e te atrapalha. Foi criada por Deus, viu? Até ela. Tudo isso foi criado por esse Deus. Meus irmãos, você não para entender que tudo isso foi feito por Ele. Hebreus capítulo 11, eu faço questão de ler esse texto. Hebreus 11, o versículo 3 diz assim. Hebreus capítulo 11, o verso 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pelo que, irmãos, está escrito aí? Pela palavra, não foi? Pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio do invisível. Veio do nada. Quando Deus disse, faça-se isso, foi feito. Foi feito. Meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Se esse Deus pôde criar tudo isso, podemos confiar nele. Tem alguma coisa impossível para o nosso Deus que nós acabamos de cantar? O Deus de impossível não desistiu de nós, não. Talvez você está longe de Deus hoje, mas Deus não está desistindo de você, Ele está te chamando para perto dele de novo. Esse Deus Criador, que não dá nada impossível para Ele, porque o que Ele diz, é aquilo que eu preciso deixar bem claro, a força da palavra de Deus é tão extraordinária, irmãos, porque quando Ele fala, tem que se cumprir. Se for preciso mover os céus e a terra para fazer cumprir a sua palavra, vai ser movido. Meus irmãos, Deus fez com que o imperador Augusto, fizesse um censo para que Jesus viesse nascer no lugar que Deus havia ordenado. Qual era a cidade? Belém. Já pode pensar nisso? É tão interessante que naquele censo, só para você ter ideia, no censo romano, só quem era convocado eram os homens. Só que naquele censo especial foi convocado homens e as esposas. Por isso José levou Maria. Não foi porque ele achou, não, vou levar. Ele levou porque ele foi obrigado a levar. Meus irmãos, tudo está de acordo a esse Deus, com a vontade dele. E se for preciso ele decretar algo e ter que mudar corações, porque, meu irmão, guarde o que eu vou te falar aqui. Deus, para te abençoar, Ele muda corações. Ele muda o coração do patrão, Ele muda o coração do vizinho, Ele muda o coração da família, Ele muda o coração. Meus irmãos, Deus, se Ele quiser te abençoar, se Deus decretar a vitória sobre a sua vida, meus irmãos, não há nada nem ninguém que possa impedir o agir e a boa palavra de Deus.
Tem gente ruim. Eu vou lá e o Marcelo fica até estranho, fulano veio e me abençoou. Mas não foi porque ele quis, não. Ele nem sabe. Foi Deus que moveu o coração dele. Meus irmãos, Deus pode fazer isso. Talvez eu estou falando para pessoas que já viram isso. Já viram Deus agir dessa forma. Deus faz isso. Deus faz. Eu brinquei para os irmãos. Deus, ele é bom, que às vezes vai, chega no banco. Eu cheguei no banco, aí está lá uma fila, e daqui a pouco está em manutenção. Aí vai todo mundo embora. Aí daqui a pouco você chega lá e o banco está vazio. Não tem ninguém. É porque Deus sabia que você ia para lá e Ele preparou para que você, talvez por uma dificuldade e tal, pudesse acessar ali. Nosso Deus faz essas coisas. Deus às vezes faz a gente se atrasar numa viagem, que poderia acontecer um acidente. Meus irmãos, nós temos que confiar totalmente nesse Deus. Você e eu fomos criados para quê? Para quê, Eduardo? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu pergunto, meu irmão, minha irmã, você tem se vivido para a glória de Deus? De que forma nós podemos e devemos glorificar a Deus e conduzir as outras pessoas a fazê-lo? Porque nós temos que entender que não é só nós, também levar outros. Eu quero finalizar e peço que você abra a sua palavra, a Escritura, Mateus capítulo 5. Vamos ver a resposta de Jesus para nós. Como é que Deus quer que eu viva para viver? Mateus capítulo 5, nós 14, 15, 16. Esse texto conhecido nosso, você tem certeza, já leu, nós já meditamos nessa palavra. Mateus 5, 14. Os irmãos acharam? Como é que Deus quer que eu viva aqui e faça com que outros possam também viver para a glória dele? O texto diz: vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Tem como esconder Ibateguara? Você já foi lá em Ibateguara? Ibateguara fica no alto, né? Tem como eu chegar ali? Vamos esconder Ibateguara? Tem como? Vamos aqui tirar esse monte da cidade de baixo. Se não tem como, aí Jesus dizendo, não tem como esconder um crente, se o crente for verdadeiramente luz. Porque ele vai ser o quê? Diferente. Vamos continuar. Sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. O irmão já viu, vou colocar uma lâmpada. Vou ligar aqui para o irmão João, que foi fazer uma instalação lá em casa uma época dessa. Irmão João, eu quero botar uma lâmpada debaixo da cama. Eu tenho certeza que o pastor está doido. Uma lâmpada debaixo da cama, ninguém coloca. Aí Jesus está dando esse exemplo. Ninguém coloca uma lâmpada, certo? Debaixo do alqueire. Mas vai colocar no velador, ele vai colocar num lugar que possa iluminar. Aí ele continua: e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quem é a luz? Jesus. Se a luz em nós, na verdade, quem tem que resplandecer então? Jesus. A ideia aqui é o seguinte: nós temos que ser servos de Jesus, ter um bom testemunho, para que amanhã pessoas possam olhar e dizer assim: olha, Deus seja louvado, porque aquele crente, aquela crente ali realmente é uma mulher, é um homem de Deus. Eu não sirvo a Deus, mas se um dia eu vier a servir, eu quero ser igual a fulano, porque fulano realmente é um crente, é uma crente, é um servo de Deus. E pode ter certeza, meus irmãos, se a gente fizer isso, nós vamos ser abençoados e vamos ser usados para trazer mais e mais pessoas aos pés do Salvador, aos pés de Jesus. Amém? Agora, para isso, eu finalizo, nós temos que viver sob a palavra, porque ela é a luz dos homens. Ela é a luz dos homens porque ela revela aquele que alumia todo aquele que nele crê, Jesus Cristo. Deus muito santa e sabiamente com